Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Hoje recebendo aqui Paulo Calçade, jornalista esportivo, uma larga experiência aí por vários veículos, hoje comentarista esportivo da ESPN Brasil e sempre um grande personagem contribuindo para o desenvolvimento do futebol brasileiro, e é bastante disso que nós vamos falar hoje. Muito bem-vindo, Calçade, e eu começo já te perguntando como você vê o nível do jornalismo esportivo hoje no Brasil e como você acha que esse jornalismo poderia estar contribuindo para o próprio desenvolvimento do futebol brasileiro. Temos umas 4 horas. Vamos lá. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Assim, toda vez, olha, Medina manda o recado na hora, porque a Universidade de Futebol é muito importante para mim. Depois eu conto uma historinha aí sobre os nossos encontros, que eu acho bacana. Olha, assim, eu penso muito sobre isso, né? E às vezes a gente não tem uma visão, não é que tão clara, mas esse mundo que a gente vive, do jornalismo, do esporte, especialmente do futebol, que trata o jornalismo, trata o futebol, né? Assim, eu sempre costumo dizer que a gente tem várias portas do conhecimento, né? O conhecimento ele não é único, é o conhecimento aqui, pega, agarra, sai correndo com ele, né? E pronto, resolvi meu problema. E quanto mais a gente busca, mais é incrível, né? Quanto mais você acumula, menos você tem convicção de que menos você tem. E, na verdade, você aumenta o espaço. Né? Quando você não está preocupado com isso, você acha que você já está feliz. Você acha que sabe tudo. Né? Esse é um dos dramas que nós temos na nossa área também. Então, tem várias portas. Né? Eu não consigo entender o jornalismo esportivo sem contribuir para o esporte. Sim, eu acho que jornalismo é uma missão, assim, mas que contribui para o esporte. Nesse caso, se você é um jornalista de política, um jornalista de economia, eu não consigo entender o jornalista que cause dano. E quando eu digo dano, não é uma denúncia que vai causar um problema no país, mas ela tem que ser feita. Porque você vai, você cai e você cresce, você sai do problema. E quando você sai, justifica toda a trajetória. Não é isso que eu estou dizendo. Então, nós vamos aqui ser um mundo de chapa branca, só flores. Não, não é isso. A crítica, a denúncia, o problema, tudo isso faz parte. Então, eu não consigo entender, na minha área, um jornalismo que não contribua para aquilo crescer. E não é fazer parte do futebol. Claro que você faz parte, porque se ele é um sistema, o jornalismo esportivo, a mídia, todos aqueles que trabalham estão integrados a esse sistema. Como está o jogador, como está o treinador, o preparador físico e toda essa cadeia que circula em torno do futebol e do esporte profissional e até, às vezes, amador, porque é uma corrente, muitos elos dessa corrente, e esses elos são amadores ainda, infelizmente. Então, o que eu entendo é como contribuir para que isso cresça. Então, foi a dimensão que eu dei à minha carreira. E eu pensei assim desde sempre? Não. Isso é um aprendizado. Né? Ninguém tem 57 anos à toa, né, Medina? Você tem que servir para alguma coisa. Né? Se a gente chegar aos 57 e falar não serviu para nada, aí se vira. Abre a janela e sai correndo. Mas, então, você vai construindo. Né? E a minha construção foi, peraí, isso dá para melhorar, dá para ajudar, dá para estabelecer um outro paradigma, dá para dizer que isso está errado, que talvez qual é o caminho certo, não sei, vamos discutir. O que nós sabemos é que este não funciona. Então, eu vejo a carreira de jornalismo esportivo assim. Paralelamente a isso, nós estamos no mundo do entretenimento também. Então, eu tenho que tomar algum cuidado, mas imagina assim, 7 horas da noite, né? A pessoa está chegando na casa dela, aquele dia, às vezes um dia difícil, né? Porque quando você volta do trabalho, não dá para ser feliz o dia inteiro. Você quer relaxar. E você também, do outro lado da tela, só tem gente no massacre, só aquela pancadaria. Aí também você não está cumprindo ali a tua missão, porque você não está oferecendo para aquela pessoa
um momento de descontração, de diversão, de curtição do futebol. Então, é como conviver com esses mundos. Um mundo em que você contribui sem ser chato, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos, às vezes, muito chatos, em todos os sentidos. Chatos por rir de qualquer coisa, chatos por fazer graça com qualquer coisa, chatos pela falta de conteúdo e talvez até pelo excesso. Então, temos que tentar equilibrar. Eu acho que esse é o segredo. Não dá para ser vazio, né? De um lado nem do outro. E nem deixar o copo só cheio no entretenimento e ou só cheio na hora de ter uma pegada um pouco mais forte e dizer o que acontece com o esporte. Então, eu entendo que nós temos que ter, é difícil chegar a esse equilíbrio. O que não dá, o que eu não gosto, é usar o futebol, o esporte, mas especialmente o futebol, que é o nosso tema, sim, como se fosse uma graça o tempo todo, né? O humor o tempo todo. Porque as pessoas confundem, muitas vezes, aquele humor, aquela brincadeira com conteúdo. Porque até o humor e a brincadeira, também eles não tomam o devido cuidado. Eles entram nesse caminho do conteúdo e ficam bem quietinhos, escondidos atrás dele. E não é jornalismo. Então também tem muita aventura, muito aventureiro aí, muita porcaria. Infelizmente, tem. Então, eu vejo que o nosso mundo está assim hoje. E nem sempre ele contribui para melhorar o nível das coisas. Nós temos assim uma tarefa incrível ainda. O futebol no Brasil, ele é, em muitos setores, paupérrimo. E isso nos dá uma oportunidade de crescimento que talvez nenhum país no mundo tenha, de crescimento e engrandecimento do futebol. Falta a ignição. Talvez ela já tenha começado, mas esse nosso foguete está bem devagar, né, Medina? Está assim. De 0 a 10, onde estamos? Na média. Eu acho que sim, nós já estivemos muito ruins, né? Se a gente tiver, acho que a gente está 6. Que bom. Ainda bem que você não falou 7, hein, Calçado? O 7 você esquece, né, pô? Não, mas o 7, pô, né? Com 6 você passa num monte de lugar, né? Mas eu acho que, pô, de 6 para 10, aqui nossa missão no Brasil é ser 10, então falta muita coisa. Mas nós já estivemos 4, né? 3. E eu posso só falar mais uma coisinha, que é o mundo do futebol, o mundo do jornalismo esportivo, olhando para o Brasil de hoje, é impressionante. Nós começamos muito antes esta fase do negacionismo. Mas, a nossa é muito anterior, não tinha pandemia, não tinha... Nós sempre fomos negacionistas. E o mais legal disso tudo, quer dizer, tragicamente, né? Assim, o incrível é que se o Brasil de hoje ele cria, você tem o conservadorismo numa direção negacionista, no caso do futebol, ele junta as duas correntes, das pessoas mais, assim, os conservadores, e ele junta aquelas pessoas mais abertas para o novo, mais abertas para uma vida mais da convivência, uma vida da divisão, uma vida onde tem que ser bom para mim, mas se for bom para mim e não for bom para você, não tem sentido. E eu vejo o outro lado, que sendo bom para mim, eu não estou nem aí com o resto. Esse não é o Brasil que eu acredito. Mas no futebol, ele junta gente das duas correntes, no negacionismo. Tem gente muito importante, muito inteligente, muito ousada, que quando o assunto é futebol, ela nega a ciência, nega tudo. Isso eu percebi claramente no dia que eu me peguei debatendo com um professor que negava a ciência no esporte, no futebol. Falei, gente, se um professor nega a ciência, aí é porque o mundo, sei lá, nós morremos e não sabemos. Calçade, você não acha que o jornalismo esportivo ele é demasiadamente opinativo, deixando de lado outros tipos de jornalismo que poderiam ser praticados, até para dar um equilíbrio, né? É porque é mais fácil, é porque o povo gosta mesmo da polêmica, da opinião, às vezes até opinião sem o devido embasamento, né? Muitas vezes até a gente vê aí
boatos, né? Fake news mesmo, que se tornam até um fato jornalístico significativo, né? O que você acha disso? Eu concordo com você. Eu acho que, primeiro, que é um produto assim mais aceito, o da opinião. Se você pegar os programas de debate e opinião, eles tendem a ter mais sucesso do que um programa que você vai mostrar como as coisas funcionam. E, às vezes, você não tem como dar uma opinião, porque você está simplesmente relatando como as coisas estão funcionando. E é difícil dizer se aquilo é bom ou se é ruim. E é muito difícil falar em tempo, né? Ainda mais no futebol. Então, você acaba entrando na opinião e julgando conteúdos do futebol sem nenhum conhecimento. Por isso que eu tentei buscar alguma coisa, porque assim, se eu posso ter um pouco mais de segurança e conhecimento para falar, a minha assim, a possibilidade de errar é menor. Não quer dizer que eu vou acertar sempre, mas assim, eu vou tentar reduzir a possibilidade do erro, tentando conhecer um pouquinho mais. E esse mundo da opinião, quando você entra nesse mundo do jornalismo esportivo, se for para o rádio, para a televisão, as pessoas querem que você seja lacrador, né? Isso aqui é e mande aquele. Pode ser a maior bobagem do mundo, mas eles preferem a maior bobagem do que a gente parar para falar, eu não sei, vamos. O que você acha, Medina? Isso aí já para muitos é um vacilo, porque você tem que cravar. E não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Então, isso é preocupante. Isso que você percebe é uma realidade e é preocupante. Às vezes a gente tem que analisar e nós não temos, diante da análise, uma capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. O que é o certo e o que é errado num monte de coisas, né? Difícil. Né? Mas, por outro lado, a gente nota também, né, tendo o lado positivo da coisa, a gente vê hoje um movimento muito claro, né, seguindo o teu exemplo, né, que já há muito tempo busca, né, se capacitar aqui e ali, né, e a gente vê, não é pequeno o número de jornalistas que acho que estão se dando conta, né, dessa realidade, né, que tem que ser superada e tem buscado se capacitar. Você não sente isso também? Total. Medina, tem assim, um fenômeno que começou, a gente conversava isso hoje. Primeiro foi a TVA Esportes, aí já virou ESPN Brasil, onde eu trabalho até hoje. Em 1995, nós transmitimos um VT, eu e Nivaldo Prieto, do jogo que acontecia no final de semana na Espanha. Chegava para a gente na quinta-feira. Eu assinava a revista Dom Balão, que a internet era uma coisa, né, incipiente, e eu tinha Dom Balão na quarta-noite e tinha as informações do jogo que eu ia fazer ali na quinta. E nós começamos a transmitir ali um VT do Campeonato Espanhol. Nós estamos falando de 25 anos. 25 anos, Medina, depois de campeonatos ao vivo, e aí era Campeonato Espanhol, TV Cultura, Campeonato Alemão, e nós, com outros campeonatos também, nos canais ESPN, agora a Premier League, que é muito forte, já tivemos Liga dos Campeões e Liga Europa. Então, esse campeonato holandês, campeonato chinês, campeonato russo, francês, português. Então, esse futebol internacional que chegou até o Brasil, ele é muito importante para a formação de público, para a formação de jornalistas também. Então, quando você anda hoje na rua e você encontra facilmente mais gente na rua com uma camisa do Chelsea, do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester, do Messi, do que de jogadores de times brasileiros. Isso é só prestar atenção. Tira e queda. Então, é resultado desses 25 anos. 25 anos que aí, onde eu trabalho, a gente se preocupou também em tratar melhor esse produto chamado futebol internacional. Eu acho que muitas vezes, na maioria dos casos, a gente conseguiu. Então, hoje, 25 anos depois, existe uma ideia de jornalismo diferente, existe um conteúdo também diferente, de jogos, esse mundo está super conectado. Então, o que acontece em Manchester, acontece aqui no mesmo momento. E eu sempre brinco e falo, qual é a distância de um torcedor do Flamengo
que mora no Acre para o Flamengo e para o Barcelona? É a mesma, Medina. É a mesma. A distância está aqui, ó, um clique. Porque o Flamengo não é de lá e o Barcelona também não. Então você pode escolher para onde você quer. Para onde você quer. Você quer se divertir com quem? Né? Então, eu entendo que a gente está melhorando. Eu recebo sempre muita gente, muitos contatos, muito garoto. Pô, eu assisto vocês, pô, eu curto, eu me inspiro, tal. Esses livros aqui fazem um sucesso muito grande. Pô, esse livro, as pessoas ficam aqui. Outro dia, o René Simões mandou uma mensagem para mim. Ele achou os livros dele. O livro do René está aqui, o outro não sei onde está. Tem do Medina também. A história do Curitiba, do futebol feminino. Está aqui, Está aqui, Medina, está aqui, Medina. Os teus estão aqui. Como eles estão meio misturados, não é fácil achar. Mas, assim, não é só a decoração. Aqui é um lugar até pequenininho que eu arrumei para poder fazer meu trabalho durante a pandemia. Mas os livros estão aqui. E são meu xodó, porque você consulta, você lê, você busca aquela informação, né, que pode te ajudar num programa. Então, a gente está melhorando, Medina. Eu acho que a gente está melhorando muito. Mas é uma trajetória. Agora, o nosso futebol poderia nos ajudar também, né? Porque, não é verdade? Tá certo. Calçade. Bom, primeiro eu queria falar que eu sou um desses caras, um dos curiosos, que está de olho na sua prateleira aí de trás, cara. Todo dia, à noite, eu fico de olho nos livros aí. E eu já tô mais perto aqui. Tô vendo aí o Klopp do lado do Garrincha aí. Que dupla, hein? Que dupla. Cara, vamos lá. Ano passado, 2019, o Brasil recebeu aí alguns técnicos estrangeiros, né, que balançaram aí o futebol, né? Nós tivemos aí o Jesus no Flamengo, que ganhou tudo que jogou. Tivemos o Sampaoli, que mesmo com o elenco mediano, conseguiu aí o segundo lugar. E esse movimento continuou nesse ano, né, com o Internacional. O Santos também trouxe o português, que já foi embora. O Flamengo agora trouxe o espanhol. Queria que você comentasse um pouco, Calçade, como é que você vê o papel do técnico na qualidade do jogo hoje? E uma segunda pergunta é o seguinte, nós estamos aqui do lado da Argentina, países vizinhos, e temos os técnicos argentinos fazendo um imenso sucesso lá nas grandes ligas. Como você explica aí essa diferenciação dos argentinos do brasileiro? Bom, a Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, né, tem mais de 50 anos, né, dando curso também, né? Então, assim, já existe uma certa experiência e principalmente uma preocupação, né, com isso, né, com o conhecimento, né? Falar em conhecimento é quando você leva a conversa com, né, o povo quer desaparecer, tal, porque é um palavrão. Mas o futebol vive disso também. Por que no futebol não? Por que a gente tem que negar isso no futebol? Que o conhecimento faz toda a diferença. E faz para os treinadores também. Assim, durante um tempo, a gente quis minimizar a importância dos treinadores. E eu não estou nesse time que diminui. É só o jogador. Tá bom. Claro, gente, se eu tenho grandes jogadores, eu tenho um ponto de partida para o meu trabalho excepcional. Eu adoraria. Né? Qual é o treinador que... Não, eu só quero jogador desconhecido que não fez nada ainda. Não, você quer os melhores. Você vai lá para o Guardiola agora e fala, Guardiola, aí o Messi está dando sopa, você quer? Não, Messi, não, tá, quero. Né? Pô, mas você é o Guardiola, você não precisa do Messi. Não, preciso. Por quê? Né? E que mal tem nisso? Né? Qual é o chefe, cozinheiro, que quer produtos estragados ou produtos que não sejam... A qualidade do produto é o que você mais ouve, não é? E aí tem que ter a qualidade do chefe, em saber preparar o produto. Um chefe que não sabe preparar o produto vai estragar o produto bom. E o produto bom, né, na mão daquele chefe, produto ruim na mão de um grande chefe, às vezes não vai funcionar. Então, entendo a importância, entendo que o futebol brasileiro, eu acho que os treinadores acabaram ficando institucionalizados aqui com o nosso dia a dia, com essa dinâmica que nós temos no futebol brasileiro, que é de trabalhos muito curtos. Então, quando você chega para sobreviver, porque você está lá sendo julgado pela sobrevivência de um projeto que não é só do treinador, é de um monte de gente ali. Então, o trabalho da sobrevivência nem sempre é um trabalho rico. Às vezes, geralmente, o trabalho da sobrevivência é um trabalho pobre. Né? E
E os treinadores brasileiros, a maioria, nunca se preocupou em buscar conhecimento. Assim, eu lamento profundamente quando eu começo a ver um monte de foto abraçado em treinador importante e que passou lá e isso não é capacitação. A capacitação é algo mais importante. Senão, Medina venderia fotos com treinadores na Universidade de Futebol e não cursos. Né, Medina? Eu estou trazendo o Klopp aqui, vai todo mundo abraçado no Klopp. Estão todos atualizados. Não estão. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, né? Eu lamento. Agora, é algo que vocês experimentam no dia a dia da Universidade de Futebol, vocês sabem muito bem. Quando vocês hoje vão para a base, vocês vão para a galera que está chegando, e eu não estou falando de idade, estou falando de gente que está buscando oportunidade, sejam elas mais velhas ou mais novas, mas que são oriundas do conhecimento. As bases dos clubes, elas estão bem diferentes. Mas, nossa, você faz cursos, faz aqui, por exemplo, quando você conversa com o Eduardo Barros, que sempre deu curso aqui na Universidade de Futebol. Eu tive o prazer de ouvir o Eduardo semana passada num curso. Quando você com o Rodrigo Leitão, também curso na Universidade do Futebol. Você está falando de gente que está vindo aqui há muitos anos batalhando, não são assim tão meninos, mas encontram uma barreira muito grande de levar seu conhecimento para o ambiente do profissional, mas o conteúdo é absurdo. Se você pega, vou dar exemplo, pegue times da base e olhe os goleiros. Só isso, não precisa olhar mais nada. Olhem os goleiros da base, saindo jogando, fazendo leitura, entendendo superioridade lá no meio de campo, esticando uma bola, porque tem superioridade ali, dando passe, quebrando linha. Isso aí está na base, mas não está no profissional. Quando vai fazer no profissional, ai meu Deus, por quê? Porque é difícil. Aí entra também o jornalismo esportivo, né? Você pega um goleiro que joga adiantado. Os goleiros hoje mais modernos, atuais, contemporâneos, jogam adiantados. Eles vão tomar um gol por ano, um gol a cada 2 anos, por cobertura. Nesse dia, eles serão sacrificados, os goleiros e os treinadores. Só que quem vai criticar essa postura não fez a conta de quantos gols esse goleiro evitou simplesmente saindo e interrompendo um contra-ataque. Quer ver o lance clássico? Qual é? Lembre Cássio, Libertadores 2012, Diego Souza. O Diego vem e o Cássio vai recuando. O Diego vem e o Cássio vai recuando. O Diego vem e o Cássio vai recuando. Aí o Cássio faz a defesa dessas que quando o jogador vai para casa ele fica pensando, né? Como é que eu fiz isso? Mas ele fez. Então é o seguinte, um goleiro hoje, talvez, que joga adiantado, talvez aquela bola, a hora que ela entra, ele vem dar um bico. Ele não seria reconhecido por essa defesa fantástica. Mas ele passa um ano todo se livrando desses momentos. Então, é um jogo que a gente tem que estar atento o tempo todo para entender o que muda, as dinâmicas, né? Não ter o certo, o errado. Tem, sim. O que está acontecendo? A gente precisa conhecer, mas envolve jornalismo esportivo, treinadores, o público brasileiro, a formação que nós somos capazes de ajudar, ou na deformação desse público que nós somos responsáveis também. Então, é complexo, não é sistêmico, né, Medina? Calçade, e conta pra gente qual que é o estilo do Calçade técnico, né? Porque você que é o professor lá do time feminino da ESPN e também teve uma experiência no Brasilis lá também, né? Conta pra gente aí. Eu vou contar para vocês, sim, foi tudo, a gente está falando de coisas assim, não é que não são sérias, mas muita calma nessa hora, né? A gente fez, lá no Brasilis, a gente fez um programa de televisão, que o Oscar, que é dono do time, aceitou, topou. Claro, você também vai falar de um time durante vários episódios. Essa é a série acho que mais passou na ESPN. Eu podia assistir outra vez aqui. Um monte de gente mandou mensagem. Você vê que como vai pegando as pessoas, né? Tudo que eu fiz ali, talvez acho que 90% eu faria diferente hoje. Porque isso foi, acho que foi em 17 ou 18 aquela série. Eu me modifiquei, né? Eu acho que esse é o lado legal da minha experiência.
o jeito que eu via futebol ali não é o jeito que eu vejo futebol hoje. E esse é o lado mais legal, porque se eu tivesse vendo futebol igual, Medina, eu teria um problema ali. Claro. E eu, claro, eu fui, o que eu fiz? O que eu aprendi até hoje me fez não estragar o trabalho do Juarez Sobreiro, que é um cara maravilhoso, que sem ele não seria possível, que é o treinador, que é uma figura que não existe no mundo do futebol. Você imagina, Medina, na semana do seu time vai estrear, é a 4ª divisão, é a Bzinha que eles chamam, mas é a 4ª divisão. O time do Oscar tem uma baita estrutura, porque eles têm um prédio que os meninos ficam concentrados, eles têm... É um negócio para a 4ª divisão que não existe. Por exemplo, tem times profissionais que não têm CT. Eles têm. Um CT fantástico. Então, o que eu tinha que chegar lá? Eu tinha que chegar lá e não estragar o trabalho do Juarez, que há 5, 6 dias da estreia, chegou um cara que ia treinar o time dele a semana toda e se perdesse o jogo, era ele que perdeu no domingo. E se ganhasse, eu estava junto. Então, o que eu fiz, né? Era um time que estava se montando, faltavam jogadores, não tinha nem goleiro reserva, todos os times estavam assim, e eu fiz treinamentos assim que pudessem valorizar a posse de bola, trabalhar em espaço curto, reduzido, agilidade na tomada de decisão. Então, eu não mexi na parte tática, porque era algo até incipiente, e eu não iria mexer em 5 dias, porque o Juarez ficou assim, braço cruzado, olhando. Ele falou, se eu sentir falta de alguma coisa, eu faço. Tá bom? Tá bom. O legal é que depois ele falou assim, eu gostei do treino ali, eu vou fazer aqui para os meninos depois. É legal, é bacana. Mas, assim, então, eu trabalhei o quê? Nos treinamentos para manter uma atividade física com intensidade, uma semana de trabalho, que não tinha jogo, então era uma semana longa, com intensidade, valorizando aspectos super importantes para o jogo, que era ter a bola, tomar decisão, agir com velocidade, e era o que era possível fazer. Vamos agora, né, trabalhar uma saída com o goleiro. Tá bom. Em 5 dias. Em 5 dias. O povo acha que é assim que funciona, né, Medina? Fernando Diniz teve uma semana para trabalhar. É outro São Paulo. Tá bom, é melhor do que não ter, mas não é assim que funciona. Essa experiência foi muito linda, muito bacana pelas pessoas que eu conheci, por ver a história dos meninos, por estar lá também de um grande parceiro na televisão, que é o Marcelo Gomes, o senhor Batista Câmara, mas o Marcelo de uma sensibilidade, um negócio incrível, para entender as histórias, os sonhos ali atrás, e foi uma experiência que me engrandeceu, seguramente. E as meninas, cara, nossa, as meninas, assim, no xodó, né? Era para a gente estar começando o campeonato agora, não vai ter, mas você aprende muito, né, sobre o mundo feminino, e eu, assim, já sou da minha família, já é uma família basicamente de mulheres, né? Toda a família, mulheres incríveis, e aí te deixa mais apaixonado ainda. E você vê as meninas, o que as mulheres amam futebol, é uma coisa absurda, né? Embora na minha casa o futebol elas não têm ideia do que seja, do que significa. Mas, sim, as mulheres amam futebol. E o que o futebol exclui as mulheres é de uma malvadeza, né? É de uma crueldade. Nós temos 51,7%. Quem ouve minhas entrevistas sempre vai ouvir esse número, que eu falo em todas. 51,7% de mulheres no país. Aí eu pergunto a vocês, como é que o futebol trata as mulheres? Ele inclui ou ele exclui? O futebol exclui a mulher o tempo todo. Então, é verdade que você ia leva as meninas a treinar às 10 horas da noite? É verdade isso? Começa daí para mais tarde. Medina, porque é o seguinte, são jornalistas, elas estão trabalhando. Então, nós já marcamos assim os treinos e a gente ia treinar, não ia para o jogo. A gente treinava, às vezes, desde março, né? E elas são boas, são muito boas, elas sabem jogar, elas gostam de jogar. Então, mas tem que treinar, desenvolver. Então, ali, Medina, o meu aprendizado ali foi uma coisa maluca, pela dificuldade que você encontra de passar o conteúdo, porque você não sabe passar,
porque é difícil para entender também, às vezes. Isso requer um tempo. Então, assim, o que eu aprendi ali pode parecer só uma brincadeirinha de um grupo de amigos, mas não é. O que eu pensei, eu fui estudar, eu fui fazer um curso de futebol 7, eu ficava buscando coisas na internet. E até hoje, Medina, eu fico pensando coisas e eu mando para elas. Olha isso aqui. Então, assim, eu sonho com isso aí o tempo todo, né, de tentar melhorar. Agora, seu conhecimento foi acelerado por causa da esposa Delas? e das filhas, porque Não, não mas ia elas não ter ligam. jeito de estudar Elas o não ligam. universo feminino. Mas não, o René Simões sempre falou isso, né, quando dirigiu o time, que ele também vem de um ambiente de mulheres, né? Mas os nossos jogos, treinamentos, começavam 10 da noite, 10h30, iam até meia-noite e meia, e depois elas sentavam para tomar cerveja também, porque ela, né? Qual é o problema, né? E toma cerveja e tal. Mas, Medina, eu me peguei em dias garoentes, garoando, com frio, e 3 quadras ocupadas com mulheres. A nossa e outras 2. E esse aí é um mundo que ninguém olha para ele, Medina. Ninguém olha para ele. Verdade. Ninguém olha para ele. Então você pensa, 25% dos torcedores brasileiros dizem em pesquisa que não torcem para ninguém, que não ligam para futebol. 25%. Então 75% da população brasileira gosta. Aí você tem as mulheres, maioria da população, que o futebol tenta excluir o tempo todo. E nós temos os esportes e esportes trazendo esse público, e é esportes, e é Netflix, e é um monte de coisa que é gostosa também, tirando o público do futebol. Os europeus já sabem que os esportes eles são uma frente a ser atacada porque estão tirando o público do futebol. E o futebol, Medina, não percebeu isso ainda. Não nem aí. Incrível. A gente volta ali na teoria, né, Oi, artigo clássico de miopia, do Oi, Theodor Levit, que ele fala que a gente não enxergou ainda que o futebol está no mercado do entretenimento e que, portanto, nós estamos falando de outro mundo, né? E se a gente continuar olhando, como você disse, só dentro do futebol, já temos problemas suficientes. O tempo nos leva, acho que o Rafa tem uma pergunta, o tempo nos leva a, nesse momento, te fazer uma última pergunta. Mas o que é isso? Tem uma penúltima. Quanto foi o jogo do Brasília lá, para quem não assistiu? Foi 1-0, a gente ganhou o jogo. Eu ganhei o jogo. Como ganhei 1-0, eu ganhei. Se fosse ali, era problema do Juarez. Mas, só uma coisa, eu estava outro dia conversando com o José Colagrossi, que foi de Bob Cantaro, hoje ele é CEO do Cantaro Global, brasileiro. E o Colagrossi falou assim, que é um cara que tem essa visão para o futebol, para o entretenimento e para o que é a indústria do futebol. A gente não pode fechar os olhos para a indústria do futebol. Não podemos. Ele falou assim, sabe qual é a diferença de clubes europeus para os nossos? É claro que eu não posso falar isso em todo lugar, porque você imagina o pau que vai dar, né? Ele falou assim, os clubes europeus, eles são empresas de mídia, de entretenimento, de comunicação, que têm um time de futebol. Aí você olha para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Liverpool, para o Manchester, você entende isso. E nós somos apenas um time de futebol. Essa é a diferença. Com um departamento de marketing com 4, 5 pessoas, né? Esse é dos grandes, hein, Medina? Quando tem. Fala, Heloísa, desculpa. Não, Calçade, eu queria fazer assim, exatamente a conexão que nos mantém aí, né? A Universidade de Futebol é você. Tem essa sinergia com que falamos bastante nesses rapidíssimos 30 minutos, que é acreditarmos na transformação pelo conhecimento, né? Então, foi sempre aí uma bandeira do Medina que a gente abraça e tocamos em outros pontos, que é o nosso interesse de olhar para o futuro e dizer, na sua opinião, quais são os principais elementos, além do conhecimento, que você acredita ser essenciais para a transformação do futebol brasileiro? Bom, o básico é o conhecimento, porque o conhecimento vai gerar saídas, né? O conhecimento, ele muda a tua forma de olhar, ele muda a tua forma de entender, ele muda a tua forma de absorver aquilo, ele muda também as estratégias, as tuas saídas, aquilo que você vai bolar para tornar isso grande.
nós estamos, assim, tenho certeza que se qualquer administrador deste futebol que nós vivemos, como é lindo ver os jogos lá na Europa. Porque assim, muita gente critica, fica assistindo, babando, faz caravana para ir assistir final de Liga dos Campeões, faz caravana para ir assistir. Seu Cartola adora isso, né? Pegar esses trens da alegria, eles vão assistir, come, bebe e tal. Aí quando eles voltam aqui, eles acham que não, que aquilo é solar, que é totalmente impossível fazer isso, né? E a gente cheio de time assim, que traz muita gente para assistir. Então, você imagina os campeonatos que a gente poderia fazer com os times que nós temos aqui. Mas o conhecimento é a base de tudo, né? Para a gente poder até entender de outra maneira e atender a todos os mundos. Não é só entretenimento, não é só o jogo, é um jogo, é entretenimento, é uma indústria que dá muito emprego, que poderia gerar muito mais. E qualquer dirigente minimamente assim formado do futebol europeu, não precisa ser os melhores, olha para o futebol brasileiro e percebe que assim, a dimensão, né, aquilo que ele poderia ser, é tão grande, porque ele é tão pequeno perto daquilo que nós somos e poderíamos ser, que a gente poderia aqui construir uma nossa bolha aqui. A gente vive na bolha, só que é uma bolha assim, cheia de vírus, né? A gente poderia estar numa bolha bacana. E eu queria agradecer a vocês aqui pelo convite. Assim, a minha vida mudou muito, né? Eu fiz pós-graduação em futebol na USP, e aí fiquei muitos anos tentando encontrar o próximo passo, né? Qual seria o próximo passo? Para não parar, qual seria o próximo passo? Né? E aí até que aí eu encontrei o Medina, a gente conhecia o Medina há muito tempo, mas o Medina me convidou lá para ir na federação, não sei se ele lembra, acho que era no encerramento de um curso da Universidade do Futebol, e naquele dia eu vi, agora é o próximo passo, né? E finalmente eu encontrei. E a partir dali, muita coisa mudou, Medina. Aí mudou totalmente, a ponto do outro dia eu estar fazendo um curso, né? E lembrando bem de você, eu estava estudando lá no Barcelona, no hub deles, lá de inovação, tem um curso sobre a ideia de jogo deles, né? Uhum. E você passa assim um tempão estudando assim teoria dos sistemas dinâmicos, a Gestalt, que a soma das partes é maior, né, que o teoria todo é maior do que a soma das teoria do caos. Isso aqui, antes de alguém falar em bola, Medina, você fala assim, gente, né, eu não posso ter uma conversa com 90% das pessoas do futebol, mas a gente continua acreditando que é possível fazer algo diferente. Mas está vendo o Barcelona? Perdeu o Messi, está jogando mal. Então tudo passa a ser porcaria, né? E a gente incrível, sabe que não é né? assim. É incrível. Mas eu queria agradecer a vocês também, especialmente ao Medina, viu, Medina? Que é isso, Calçade. A gente que agradece aí. Calçade, não poderia deixar de te fazer essa pergunta, que eu acho que você é um dos poucos jornalistas que talvez tenha assim um olhar realmente sistêmico sobre o ecossistema do futebol, né? E você estuda tanto o futebol brasileiro quanto o futebol europeu, principalmente, né? E o poder econômico hoje é determinante, né, para o protagonismo no futebol, né? Talvez hoje mais do que antigamente, né? Sem dúvida, hoje o poder econômico ele determina realmente até a sua própria capacidade de competir, né? E diante desse cenário, como é que você vê assim os próximos passos do futebol brasileiro, dada essa desigualdade econômica que é patente hoje, com poucas possibilidades de a gente superar isso no curto, no médio prazo, né? Sem contar com essa crise aí que abateu a todos, né, na verdade. A crise, claro que a crise é do país, então o futebol está dentro, está inserido, mas eu entendo o seguinte, o futebol, se ele fosse um produto melhor, eu sei que muita gente se estremece quando você fala em produto, mas né? A Neoquímica acabou de comprar os naming rights do Corinthians lá, que fala 10 anos, por 350 milhões, 300 milhões. Tá, se isso não for um produto, então não sei o que é. Doação é que não é. Doação não é. Tem um negócio aí. O que eu entendo aqui, nós temos uma crise, tá bom. Só que nós, mundo do futebol, poderíamos absorver muito mais dinheiro, trazer muito mais recursos para o mundo do futebol e, por nossa incompetência,
por nossas falhas, por nossa dimensão bem pequena, né, miudinha que temos no futebol, a gente não consegue trazer esse dinheiro. Mesmo no ambiente de crise, o futebol brasileiro, se fosse bem administrado, porque uma coisa é a captação de recursos, a outra é ser bem administrado. Bem administrado, com gente séria, gente que senta à mesa, conversa de igual para igual. Eu não tenho dúvida que patrocinadores migrariam certamente para o futebol brasileiro. E o que a gente faz hoje é afastar muita gente dele, mesmo no ambiente de crise. Perfeito. Já que você citou bastante as diversas indústrias, né, que é do mundo que eu venho, isso daí é o que a gente chama de aspirar ao positivo, né? Que você falou, a confiança gera patrocinador, que gera mais recurso, que gera condições de você ir tornando essa indústria mais forte, porque, na realidade, o que a gente precisa é dessa indústria forte que atraia os diversos públicos, seja ele o torcedor, o patrocinador. Que você falou, a gente já falou aqui no Foot Talks, quer dizer, ir num aniversário, uma festa de aniversário, ver todo mundo com uma camisa de fora, as conversas que a gente tem feito, como os países estão se estruturando há tempos, principalmente os europeus, de significarem aquele país dentro do nosso país. Hoje está no limite de dar até tristeza, né? Da gente precisar dar esse salto, como essas conversas, esses espaços, porque, como diz o nosso primeiro entrevistado, que foi o Paulo André, onde a gente terminou perguntando, Paulo, e o horizonte? Como estaremos em relação aos times europeus nos próximos 5 anos? Ele falou, se a gente não continuar esse movimento muito forte, Elô, o que vai acontecer é que a gente não vai nem conseguir enxergar onde eles estarão. Então, você traz essa provocação com muita propriedade, porque é de muito potencial. Mas pessoas como você, que estão passando por aqui, reforçam pelo menos uma tese de quem veio, está no esporte há muito tempo, veio para o futebol há 2 anos, que é acreditar que existe uma transformação importante vindo dos profissionais. E são os profissionais que estão se interessando por te assistirem, te escutarem, acreditarem no conhecimento, pelo menos é o que eu tenho visto. Os profissionais estão fazendo esse movimento, a gente precisa trazer todo mundo para essa página. As pessoas para a mudança, elas estão aqui, elas já existem, elas estão formadas, elas estão prontas, elas estão buscando conhecimento no nosso país, elas estão buscando conhecimento fora e elas moram aqui no nosso país. Então você conversa e cada dia você conhece alguém diferente disposto a mudar. Só que quem tem o poder não tem nenhum interesse em mudar. A única barreira é essa hoje. O poder, porque não tem, não, nenhum clube brasileiro pode dizer que deixou de fazer alguma coisa, de melhorar em algum setor, porque não encontrou profissionais no Brasil. Isso aí, na hora que eles disserem isso, a gente dá uma lista para eles. Que áreas que você quer? Marketing, treinamento, você quer base, profissional, compliance. Não fale em compliance, que isso aí eles não gostam, não. Mas tem que ter, senão não atrai investidor. Esse compliance eles não gostam, não. Não atrai investidor. Compliance, por isso que eles não estão no futebol, né, Elô? Mas poucos, né? É aqui que a gente vai junto nessa crença, né, de transformar. Eu fico me perguntando, você pega assim uma empresa que patrocina o futebol da Globo por 310, cada cota, 310 milhões de reais por ano. Você imagina um futebol que entrega tudo o que ele pode, o quanto valeriam esses 310 milhões deste patrocinador? Muito mais. Esses 310 teriam entrega de 600 milhões. Não seria uma entrega pequenininha. Então, tanto que... por que você diz isso? Pelo seguinte, nós tivemos uma pandemia, é verdade. Mas nós estamos no mês de setembro. As nossas conversas, a nossa observação é do mês de janeiro. Vai cair, não vai. Não deu o jogo. Assim, tudo que nós estamos falando de futebol em setembro, a gente é assunto de janeiro. Um ano zerado, passou. Isso geralmente acontece aqui, quando termina os estaduais, você percebe que nada aconteceu, porque começa o ano outra vez. Agora, o nosso ano está em setembro. Primeiro, nós estamos gravando e as conversas são de janeiro. Então, a prova está aí. Olha, antes dos agradecimentos ou da pergunta final do Medina, eu quero te fazer um convite, porque aqui nós somos sempre do protagonismo e do copo cheio. Me deu uma ideia de te convidar em 2025
para o nosso Foot Talks, onde a gente vai estar comentando essas transformações que você acredita e a gente também rechear. De ver tudo que a gente falou aqui e vai cruzando. Aqui, pá. Depara. Super obrigada, foi incrível. Eu agradeço. Medina, Rafa? Só agradecer, né, Calçade, a tua gentileza costumeira de sempre, né, e agradecer também aí a entrevista, né, com essas contribuições magníficas que você sempre dá, né? Então, agradecer mesmo e deixar aí as palavras finais aí para o fechamento dessa entrevista, a não ser que o Rafael ainda queira também fazer algum comentário. Não, só agradecer, mais uma aula de futebol aí, que estou acostumado a ser telespectador, hoje eu estava aqui mais perto, então é uma honra ter participado aqui, Calçade. Obrigado. Rafa, Heloísa, Medina, o Bruno também que está ali apoiando, eu agradeço. Tem o André também? Tem, né? E o André também. Eu agradeço aí o convite, assim, eu sou muito fã da Universidade de Futebol, super necessária, me ajuda e nos ajuda muito e é uma parceria assim que é maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer ao Medina por continuar insistindo, né? Assim, sempre. A gente não desiste, né, Calçade? Porque no fundo, né, Medina? Pô, parabéns por continuar insistindo, né? Mas é assim, a gente, né, Medina, assim, tem coisas que a gente tem certeza que tem que fazer e a gente faz do jeito que a gente acha que tem que fazer, né? Então você continua fazendo e eu dou os parabéns por isso e te agradeço. Obrigado. Super obrigada.